Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Nozem, para mais um vídeo sensacional no nosso canal. E hoje nós vamos simplificar a gramática, vamos continuar simplificando a gramática com uma classe de palavras que para mim ela é chuchuzinha, linda, maravilhosa. Uma das principais classes de palavras da nossa língua portuguesa, que são os verbos. Bora lá? Para simplificar o verbo, não é tão simples assim, mas é uma palavra que é muito importante. Bom, primeira coisa. Primeiro eu preciso falar para vocês qual é o conceito de verbo. Verbo é a palavra responsável em trazer ação, estado ou fenômeno da natureza para nossos textos, beleza? Essa é a função do verbo. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Tranquilo? Show de bola? Não tem muito segredo em relação a isso. Então você pensa comigo o seguinte, gente, a nossa língua portuguesa, ela é uma língua ela é uma língua verbal. Ela tem uma base verbal, ela tem uma estrutura verbal. Por quê? Como as ações todas são representadas por verbos, o verbo é muito importante na nossa língua, na nossa construção de frase, de oração. Por quê? Porque o verbo traz todas as relações de ação. E aí, se ele traz todas essas relações, pronto. Você tem aí os verbos sendo uma das classes de palavras mais importantes para nós. Temos duas classes que são as mais importantes. Substantivo, nós já falamos, e os verbos. Beleza? Verbo tem muita coisa para falar sobre ele, inclusive eu tenho muitos vídeos sobre verbo aqui. Eu tô até pensando se não vale a pena fazer uma playlist só de verbo, das minhas aulas de verbo que eu tenho aqui para vocês, para deixar disponível para vocês. Acho que é uma boa ideia, hein? Ó, produção, anota isso aí. Vou fazer uma playlist só de verbos e colocar aqui, ó, pra galera clicar e assistir essa playlist depois que terminar essa aula aqui, beleza? Por quê? Primeiro, o verbo, ele tem modo, ele tem tempo, ele tem pessoa e ele tem número. Beleza? O que é isso? Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, certo? Ele tem tempo, presente, passado ou pretérito e futuro. Ele tem pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. E tem número, singular e plural. Então tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E aí, você pensando aí como que faz a conjugação verbal, né? Eu, tu, ele, as três primeiras do singular, as três pessoas do singular, nós, vós, eles, as três pessoas do plural. Tem muitas possibilidades, muitas variações, né? Então tem muita coisa ali dentro do verbo que é só um aprofundamento que vai te trazer esse conhecimento mais adequado. Mas de modo geral, quando eu falo de tempo verbal, quais são os tempos verbais que eu tenho? Presente, certo? Pretérito, que pretérito é igual a passado, ou seja, sinônimo, pretérito e passado são sinônimos. No pretérito, eu tenho três tipos de pretérito para o modo indicativo. E tem o tempo futuro, que tem dois tipos de futuro para o modo indicativo. Então vamos lá. O que são os modos aí que eu estou falando para você? Modo indicativo, modo subjuntivo e o imperativo. Colocando para vocês em ordem aqui. Modo indicativo é uma certeza de acontecimento. Modo subjuntivo é uma possibilidade, uma hipótese de acontecimento. Já o modo imperativo é uma ordem, beleza? Para o modo indicativo, quais são os tempos verbais? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito, tudo do modo indicativo. Beleza? Esse é o modo indicativo. Modo subjuntivo, são só três. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Três modos aí, três tempos verbais para o modo subjuntivo. E no imperativo tem imperativo afirmativo e imperativo negativo. Só isso. Show? Maravilha. O verbo também tem as suas formas nominais. O que são formas nominais? Quando o verbo termina em R, eu chamo ele de forma nominal do infinitivo. Então, cantar. Ou melhor, estudar. Estudar, terminou em R, está no modo, está na sua forma do infinitivo. Tem ainda o gerúndio, que é terminado em NDO. Estudar do gerúndio, estudando. Gerúndio, outra forma nominal do verbo. E ainda tem o particípio, que é terminado em DO, que no caso do verbo estudar é estudado. Então, infinitivo estudar, gerúndio estudando, particípio estudado. Beleza? São as formas nominais do verbo. E aí, depois disso, tem vários desdobramentos do verbo, que, por sinal, eu tenho tudo isso nessa playlist que eu acabei de indicar para vocês aqui. Tem verbos para mais de metro. Professor, eu queria conjugação verbal. Você tem vídeo aqui no canal de conjugação verbal? Para você aprofundar, ter conjugação verbal e tudo mais aprofundar de verbos, professornozlem.com.br. É lá que você encontra tudo isso.
com material didático, com exercícios. Lá você vai aprender a escrever bem, vai aprender a ler bem, vai aprender a se comunicar bem e se dar bem nas provas. Certo? Então é lá no professionalsnem.com.br que você tem tudo isso com um aprofundamento gigantesco no meu curso português de A a Z. Beleza? Show de bola? O link tá na descrição aqui desse canal aqui para você não perder o ritmo da coisa aqui. Beleza? Até aqui tudo certo? Maravilha? Muito bem. Em relação aos verbos ainda. Os verbos aí tem algumas coisas interessantes para a gente falar aqui para poder arrematar essa parte de teoria. Temos verbos terminados em ar, e ir, que a gente vai chamar verbo de primeira, segunda e terceira conjugação. Então estudar, terminado em ar, verbo de primeira conjugação. Correr, verbo terminado em er, verbo de segunda conjugação. E partir, verbo terminado em ir, verbos de terceira conjugação. Show? Maravilha? Tranquilo. Até aqui, show de bola, entendemos? Muito bem. E aí, gente, dentro das possibilidades de oração que nós temos, o uso do verbo ele é muito, muito importante. Ele vai dar muito sentido para a nossa oração. Obviamente que existem frases que não têm verbo, frases nominais, mas a maioria das nossas construções frasais e orações tem verbo. Na verdade, oração tem que ter verbo para ser oração, né? Então, a maioria das construções frasais, nós temos o verbo ali dentro. Ele está presente nessa construção de sentido, beleza? Na construção de sentido. Logo, você precisa, então, se ligar no uso desse verbo. Professor, como é que eu posso entender melhor esse verbo? Bom, agora é hora de você entender como? Fazendo exercício sobre isso. Exatamente, você sabe que essa nossa aula aqui passa pela parte teórica e vai diretamente para quê? Para a nossa parte de exercícios. Então, agora é hora de resolver exercício. Eu quero ver se você está muito ligado nisso. Vem comigo. Muito bem, pessoas, bora fazer exercício. Exercício de verbo. Verbo é uma coisa linda, ó. Maravilhosa, chuchuzinha. Tão lindo o verbo. É tão bonito, olha lá. A questão já começa dizendo assim, ó. Lá da Unimap São Paulo, fala assim, ó. Assim eu quereria a minha última crônica, que fosse pura como este sorriso, Fernando Sabino. E ele diz assim, ó. Assinale a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais em destaque. Destaque para quereria e destaque para fosse, beleza? Grifa de novo para ter certeza disso. Então vamos lá. Quereria. Quereria é um futuro, certo? Um futuro do pretérito ou futuro do presente? O futuro do presente é o quererei, tu quererás, ele quererá. Nós quereremos, vós querereis, eles quererão. Esse é o futuro do presente. Logo, eu quereria só pode ser futuro do pretérito. Eu quereria, tu quererias, ele quereria. Nós quereríamos, vós quereríeis, eles quereriam. Olha que coisa linda. Quase um trava-língua, né? Então, futuro do pretérito. Ó, tem na primeira, a segunda não é a terceira, tem aqui de novo e não é a última. Então já sei que ou é a letra A ou é a letra D. Beleza. Fosse, que eu fosse. E agora? Fosse é que tipo de conjugação? Bom, primeiro, que eu fosse, que tu fosses, que ele fosse, você já vai pensando assim, bom, eu já sei que tem uma condição aí, né, uma possibilidade. Que eu fosse, que tu fosses. Então, se é possibilidade, só pode ser modo subjuntivo. Então, beleza, modo subjuntivo aqui, tá bom? E modo subjuntivo aqui, ok. Então pode ser qualquer uma das duas. Agora, é um presente ou é um pretérito? Se você lembrar da conjugação do presente e do subjuntivo, o presente e o subjuntivo fala assim, ó, que eu vá, que tu vás, que ele vá. Porque aqui é o verbo ir, na verdade, né? É o verbo ir, fosse é o verbo ir aqui, certo? Conjugado. Agora, o que eu vai trazer o presente. E o se eu vai trazer o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fosse. Então o fosse é pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Aqui está a nossa conjugação. Não é o presente. Então, gente, aqui você tem que saber conjugar os pretéritos, os subjuntivos, os modos subjuntivos. E são 3 modos subjuntivos, eu já falei para vocês sobre isso. Você usa o que para conjugar o presente, que eu alguma coisa, o se para conjugar o pretérito, se eu alguma coisa, e o quando para conjugar o futuro, quando eu for, por exemplo. Beleza? Então, cuidado com isso aqui. Respostinha nossa, letra D. Show? Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima questão, tá aqui, bonito. TRE, Rio de Janeiro. Alguns tempos do modo indicativo podem ser utilizados com valor imperativo. Anota isso aí, ó. Está, neste caso, o verbo sublinhado na seguinte alternativa. Então, alguns tempos do modo indicativo, certo? Alguns tempos verbais do modo indicativo podem ter valor de imperativo. Imperativo é aquele que dá uma ordem, beleza? Lembra disso? Imperativo afirmativo e imperativo negativo.
Show de bola. Então, onde eu tenho um tempo verbal que não é ordem, mas que funciona como ordem na oração? Vamos lá. Cuidado que esse aqui é um pouco confuso, tá? Faça logo esse serviço. Opa, volta aqui. Aí. Faça logo esse serviço. Não matarás, diz a Bíblia. Saiam logo depois do sinal. Prestem atenção ao que foi dito. Não desçam correndo a escada. Bom, primeiro, quando você olha para isso aqui, faça logo esse serviço, tá dando uma ordem. Então o verbo fazer aqui está no imperativo. Ele já está no imperativo, então não é isso que eu quero. Eu quero um tempo verbal que está funcionando com o imperativo, mas ele não é o modo imperativo ali aplicado. Beleza? Depois, não matarás. Opa, matarás é futuro. Mas é uma ordem também, né? Não matarás. Opa, peraí, é um futuro do modo indicativo funcionando como ordem. Eu acho que eu tenho uma resposta aqui. Vou deixar aqui um pontinho. Não vou fazer nada ainda. Saiam logo depois do sinal. Saiam dando uma ordem. É imperativo. Prestem atenção ao que foi dito. Também é ordem, imperativo. Não desçam correndo. Também é uma ordem. Não faça isso. Não desçam. Opa! O tempo verbal que está no modo indicativo, mas não, e que funciona como imperativo, ele está no modo indicativo de futuro, porém funciona como uma ordem. Letra B. Aqui está a nossa resposta. Cuidado, muita gente olhar e fala assim, tudo é imperativo, tudo é ordem. Porém, qual é o verbo que está conjugado no modo indicativo, funcionando como imperativo? É isso que a questão queria. Questãozinha para ficar esperto, para não dar da trave, certo? Questão de número 3 da UFSCar, certo? Indica a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases. Ó, se nos blá 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 a fazer o esforço conjunto, teremos um país sério. E aí vamos olhar qual é o verbo que nós temos, o verbo propor. Se nos propormos, se nos propusermos. Qual que é o correto aqui? Se nos propusermos. Certo? Logo não pode ser a primeira, não pode ser a C e não pode ser a D. Ou é a A, ou é B ou é E. Beleza? Propusermos. Show de bola? Muito bem. A segunda, blá blá blá, o televisor ligado para te informares dos últimos acontecimentos. Então vamos lá. Manter, verbo manter, aqui. Mantém o televisor ligado. Mantém, tá aqui, mantém. Assim, logo, pode ser qualquer uma delas, pode ser tanto a B quanto a E. Então o que vai determinar a resposta é a última agora, beleza? Que é o verbo entreter. Vamos lá. Não havia programa que entretesse, entretivesse, entretivido. Aqui, não havia programa que entretivesse. O correto aqui é entretivesse. Logo, essa aqui é a nossa respostinha, letra E. Não é entretesse, beleza? Pessoas, o verbo entreter e o verbo propor são bem diferentões, tem que saber conjugar, eles têm umas conjugações um pouco diferentes, precisa estar ligado nesses dois verbos, beleza? Entre outros verbos aí também, que são esses verbos derivados de por e ter, tá bom? Tem esses verbos aí que tem essas derivações que tem uma conjugação diferente. Então, entretivesse e propusermos. Resposta, letra E. Agora vem aquele momento, seu momento de brilhar. O momento de você brilhar, porque a questão de número 4 você já sabe, você vai resolver e você vai colocar o gabarito aqui embaixo, eu vou pegar o seu gabarito e vou deixar o comentário seu fixado como gabarito de resposta da questão, tá bom? Vamos lá? Assinar a alternativa em questão devidamente classificadas as seguintes formas verbais. Chegando do trabalho, espero que já tenha terminado a lição de casa. E aí, quais são os verbos aí? Chegando, né? Chegando. Espero que já tenha terminado a lição de casa. São quantos verbos que tem? 3, né? Espero que já tenha terminado. Tenha terminado, eu tenho aqui, né, uma locuçãozinha bonitinha. E espero. Beleza? Beleza? Agora é hora do seu print. Pause, resolução da questão e coloca nos comentários para mim.
E aí, curtiram? Estão gostando? Maravilha? Gostaram dessa nossa nova dinâmica aqui? Nossa, professor, estou curtindo muito, eu quero muito mais. Ah, então se você quer escrever adequadamente, se comunicar melhor e aí, além de tudo ir bem nas provas, já sabe, né? professionalzen.com.br, nos meus cursos estão completados para vocês lá. É só clicar aqui, ir para lá e aproveitar tudo que você precisa para poder se comunicar melhor, escrever melhor e ainda se dar bem nas provas. Show de bola? Tamo junto? Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu likezão, compartilha com todo mundo essa aula e, obviamente, não se esquece, toda segunda e quinta tem aula nova aqui. Ah, gente, estamos chegando quase a 6 milhões de pessoas aqui nesse canal, maravilha, né? Ó, beijo no coração, tamo junto, valeu, fui!